E aí galera, beleza? Todo fim de ano eu tenho mania de fazer listas do que eu gostei mais do ano, filme, de música. Sempre eu postava no meu Fotolog pra vocês verem como é velho. No meu Fotolog eu já postava isso. Aí conversando com o Cabeça, amigo, inclusive meu amigo que incentivou a fazer o vídeo, tu falou que tu ia ver, então pelo menos tu tem que ver, hein? Resolvi fazer então o vídeo com meus discos preferidos do ano. Eu sou péssimo em fazer ranking de melhor para o pior, então eu vou colocar aqui 10, não necessariamente o que eu comecei é o melhor ou o pior. Tá tudo misturado. São esses 10 e pronto. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã de Pearl Jam desde muito tempo. Então faziam 7 anos que o Pearl Jam não lançava o disco, eu tava muito ansioso para saber o que vinha, porque o disco anterior eu gosto pra caramba. Vi que o Pearl Jam tava planejando um lançamento assim bem espetacular. Fizeram uns vídeos que eram meio que conceituais, com cenas do espaço e uma coisa assim bem na pegada ambiental, né, que o Pearl Jam tem muito. E ia sair em cinema pra galera ir pro cinema assistir o álbum inteiro com esses vídeos. E lançado em março, pandemia estourando, né? Infelizmente os planos foram bem frustrados por motivo de força maior. Questão de divulgação de disco esse ano foi bem triste. E isso é uma pena, porque eu achei o disco muito bom, me lembrou muito aquele disco que é só Pearl Jam, né? Que é um abacate na frente. É um disco de 2006. Esse disco me trouxe memórias daquela época. Tem muito essa vibe de música feita na crueza, assim, do rock and roll, meio de garagem, sem muita firula. Então eu espero que ainda venham muito mais discos nessa energia aí do Pearl Jam e que a gente consiga logo poder ouvir eles tocando essas músicas ao vivo direito. Outro disco que eu estava muito na expectativa é o disco novo do Deftones, o Homes. É o 9º disco deles de estúdio. Fizeram uma campanha muito boa de publicidade para divulgar o álbum, teasers muito massa. E bem antes o baterista vazou mais músicas. Eu tenho um grupo com os amigos e o Neto da Doral passou pra gente, cara, estão dizendo que isso aqui é música nova do Deftones, e a gente ficou naquela expectativa e tal. E, cara, é um disco maravilhoso, é um disco pesado, mas que tem toda aquela atmosfera que o Deftones sabe fazer, com sintetizadores e tal. Tem hora que parece que você tá num filme de ficção científica, e é um disco que eu recomendo. Vou falar agora de um disco que eu não sabia o que esperar. Eu conheço a Olivia pessoalmente e a Olivia tinha a banda Anonymous Alhures e a gente tocava nos mesmos lugares lá em Manaus, nas festas de rock. A gente tinha Hediondo, ela tinha Anonymous Alhures. A gente teve o prazer tanto de tocar nos mesmos shows, né? Quanto eu já tive o prazer de tocar junto com ela. Quando eu soube que ia sair um disco solo dela, eu não sabia muito o que esperar. Será que vai vir cheio de riff, como era Anonymous? Como é que vai ser? E, cara, me surpreendeu pra caramba. Traz os elementos da Anonymous, o rock, mas traz muito mais elementos que a gente não tinha na Anonymous, são colocados ali, fruto de um trabalho de produção muito bom, que eu sei que ela fez com o Bruno Prestes, que é um cara que eu acho muito bom também. E assim, eu não esperava, mas minha esposa diz que é o disco que eu mais ouvi no ano. Eu sou meio stalker do Alan Johannes, não sei como é que pronuncia o nome dele. Ele é um chileno que pra mim ele é um Midas. Pode pesquisar aí a banda Eleven que ele teve nos anos 90. Ele participou da produção de um disco do Chris Cornell, participou de discos do Queens of the Stone Age, participou de Them Crooked Vultures. O projeto solo dele é bom pra caramba. E quando eu soube que ele estava produzindo esse disco do Patron, eu não sabia nada sobre o Patron, mas eu vi que ele estava produzindo e que tinha participação do Joey Castillo, que é meu baterista preferido do Queens of the Stone Age, e tinha participação do Nick Olivieri, que também já foi do Queens of the Stone Age. Então eu fiquei super curioso, né? Aí você junta a musicalidade do Alan Johannes, que inclusive nesse disco toca guitarra, teclado, toca baixo, e junta com um vocal super grave desse cara, bem inusitado, e você tem um resultado assim muito marcante, uma ótima pedida principalmente para fãs do Queens of the Stone Age da época ali, mais do Lullaby to Paralyze, e para fãs de Them Crooked Vultures. Esses punks britânicos conseguiram de novo fazer todo mundo prestar atenção no disco deles. O que eu acho mais impressionante no fenômeno Idols é que eles conseguem fazer muita gente prestar atenção neles, até quem normalmente não é muito fã de punk rock. E essa banda consegue assim um alcance nos dias de hoje que eu acho um tanto quanto inusitado. Um disco enérgico como deve ser, com as letras carregadas de contestação, de crítica.
É um disco fácil de ouvir, um disco fácil de você se apegar nele. Esse é um disco também que para mim foi surpresa eu ouvir tanto nesse ano. E o som deles é caracterizado como metal progressivo. Essa é a segunda parte de 2 discos conceituais, obviamente parte 1 e parte 2, né? O primeiro saiu em 2018 e esse ano saiu a parte 2. Tem música com o vocalista da banda Catatonia e, meus amigos, que álbum! Ele é pesado, ele é experimental, ele tem partes diferentes, você tem momentos diferentes, com sentimentos diferentes. Tem momentos bem pesados, que talvez não vai agradar a todos, mas mesmo que você não curta um som muito pesado, algum momento esse álbum vai ser para você. Eu comecei a ouvir falar sobre esse álbum nas redes sociais de outros artistas, e quando eu soube que era a banda do Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, de antes do Linkin Park, eu fiquei bem curioso para saber o que ele cantava antes, né? E essa banda Grey Daze, ela surgiu nos anos 90 e eles começaram a gravar. Parece que ultimamente eles estavam tentando gravar, mas a agenda do Chester impossibilitava. E quando o Chester morreu, tragicamente, né? Eles resolveram fazer um projeto diferente. Pegaram as faixas dos vocais do Chester lá dos anos 90 e chamaram vários músicos para fazer novos arranjos e gravar esse disco do Grey Daze póstumo, né? Então tem músicos como o próprio filho do Chester, tem o Marcos do P.O.D., tem o Red e o Monkey do Korn e outros convidados. E eu gosto do Chester Bennington, acho ele um grande vocalista e foi legal ver o vocal dele antes da época do New Metal, do Linkin Park ali, que era mais gritado. E cara, muito legal, um disco que eu ouvi pra caramba, muitas músicas bem chiclete. O Killer Be Killed é um super grupo que é difícil dar errado, né? O Max Cavalera dispensa apresentações, principalmente no Brasil, né? Greg do Dillinger Escape Plan e o Troy Sanders do Mastodon. 3 bandas bem diferentes, mas que quando junta ali no Killer Be Killed, o primeiro disco eu acho bom pra caramba e tava ansioso pra ouvir esse segundo e não decepcionou. Um discão, porrada atrás da outra. Eu acho muito legal como o próprio Greg descreve esse projeto. Ele fala que tem um pouco de doom, um pouco de thrash, hardcore e um pouco de punk rock. Esse ano eu observei uma coisa interessante. Eu passei a dar mais atenção aos anúncios de bandas no meu Instagram, no YouTube. E essa banda foi uma das que é engraçado até eu ter ido atrás por causa de um anúncio nos stories. Estava eu vendo meus stories, surgiu isso, o anúncio dessa banda. Eu achei a arte bonita, então parei pra ver, vi lá o nome e fui atrás. E gostei pra caramba das outras músicas que eu ouvi. E pra minha surpresa, eles lançaram um disco esse ano. E essa banda chamada Cálices, uma banda grega, também de metal progressivo. Mas assim, quando falo de metal progressivo, não pense em Dream Theater. Não tem nada a ver com isso. A banda, ela tem assim, ela traz uma consistência pra mim de coisas como o Mastodon dos dias de hoje, ou do Baroness, com vocais assim mais arrastados. Os riffs desse disco, pra mim, são aquelas coisas assim que eu paro pra prestar atenção. É diferente. Gostei de como os gregos resolveram fazer um prog metal, né? Eu já tinha fechado minha lista de 10 quando eu vi o anúncio. Saiu o disco novo do Paul McCartney. Então vou ouvir só por desencargo de consciência pra ver se realmente eu botaria na lista. E cara, foi amor à primeira ouvida, que é um projeto. Nos anos 70 saiu o primeiro, nos anos 80 saiu o segundo e agora saiu o terceiro. E é um projeto em que ele grava tudo. Ele aproveitou os dias de isolamento e durante os dias de isolamento dele resolveu compor e começar a gravar. Vantagem de quem tem um estúdio em casa, né? E vantagem de quem é um Paul McCartney. Agora eu quero dizer que não foi fácil fazer essa lista. Muita coisa boa teve que ficar de fora. E eu vou fazer então menções honrosas aqui desses discos que poderiam ter entrado facilmente. O disco Underneath do Cold Orange, Ordinary Man do Ozzy Osbourne, Everything's A-OK do Violent Sorrow, Fetch the Bolt Cutters da Fiona Apple, Petals for Armor da Hayley Williams, Such Pretty Forks in the Road da Alanis Morissette, um disco lindo do Clutch sobre monstros, que o título Monsters, Machines and Mythological Beasts. Fleet Foxes, o disco Shore, Strange Days, do Struts, Moral Panic, do Nothing But Thieves, que tem uma das músicas que eu achei mais lindas do ano. A surpresa dos 2 singles novos do System of a Down. Falei do Troy Sanders no Killer Be Killed, mas ele lançou também um disco da outra banda paralela dele, Gone Is Gone. If Everything Happens for a Reason, Then Nothing Really Matters at All. E 2 bandas brasileiras que lançaram discos maravilhosos, Oceania com Dark Matter e Ego Kill Talent com The Dance Between.
É isso, se vocês gostaram de algum disco desses que eu falei aqui, comenta aí, que falar sobre música eu gosto. Valeu. Ordinary Man, Ordinary Man do Ozzy Osbourne, Ordinary